Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqueles que vão assistir agora e aqueles que vão assistir depois. Esse é um ganho, né? Com a internet, com a gravação dos conteúdos, a gente pode assistir depois. Oi, Milene. Então, como eu estava dizendo, esse é um ganho dos conteúdos que a gente pode assistir a qualquer momento. Então, a nossa live, eu e a Milene, a gente costuma fazer quinta-feira, às 20 horas. Mas nessa semana, a Milene está tratando de uns assuntos particulares, então ela não... Obrigada, Mi. Tamo junto. Então, a Milene, ela está cuidando de uns assuntos particulares, ela não vai poder fazer. Então, a gente decidiu, em conjunto, mantermos a live, porque a live não é nossa. A live é de uma força maior que nos conduz. Então, nós decidimos manter a live comigo presencialmente, mas com a Milene junto, para que as pessoas que necessitem desse conteúdo possam acessar. Para mim foi muito bom esse conteúdo, como tem sido todas as lives. É um momento de muito crescimento, preparar e disponibilizar esse conteúdo tão rico. Então é um desafio para mim hoje estar aqui sozinha presencialmente, e eu peguei o livro do Bert Hellinger. Eu vou me seguir pelo Bert, tá? Eu e a Milene, a gente já fez 6 lives, né? A jornada, que foi o nosso início, depois as 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a ordem, o equilíbrio. Depois a consciência leve e consciência pesada. Semana passada, a adoção sob o olhar sistêmico. E hoje nós vamos trazer aqui, a nossa parceria, eu e a Milene, nós vamos trazer aqui as 3 consciências. Nós vamos retomar um pouquinho a consciência leve e a consciência pesada, para contextualizar onde que elas se encaixam, tá? E espero fazer jus à profundidade desse conteúdo, que desde que eu tive conhecimento de forma bem sistemática, que foi a Wilma que resumiu de uma forma muito bacana no 5º módulo, me impactou profundamente essas 3 consciências que atuam nos nossos movimentos, nas nossas ações. Então, são 3 consciências, né? A consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência chamada espiritual, que não tem nada a ver com espiritismo. Espiritual é no sentido de mais amplo, de não pegar somente o aspecto mais restrito, né? Então, a consciência leve e a consciência pesada, ela está inserida na primeira consciência, no primeiro nível de consciência, que é chamado a consciência pessoal. Essa consciência pessoal, ela é estrita e ela tem um campo de atuação limitado, porque é nessa consciência que a gente diferencia o que é bom e o que é mal. Então, quando eu digo aquele homem é ruim, aquela mulher é má, esse sistema, esse governo é ruim, eu estou no tamanho, como a Wilma diz, no tamanho da minha consciência pessoal. Eu estou julgando. Não quer dizer que é ruim, é o tamanho que eu estou nesse momento, né? A consciência leve e a consciência pesada, elas estão bem vinculadas à consciência pessoal. Porque a gente atua com vontade, tem uma força que nos impulsiona a pertencer ao nosso sistema. Quando a gente atua de consciência leve, é como uma vontade muito grande de continuar pertencendo a esse sistema. Então, como a gente disse semana retrasada, às vezes as pessoas fazem coisas ruins para si mesma, como permitir ou ir atrás de doenças, para pertencer ao sistema. E aí ela fica de consciência leve. Então, essa consciência pessoal,
ela é mais restrita e ela meio que quer determinar quem pertence ou quem não pertence ao sistema. Então, se eu falo, aquela pessoa é um estuprador, não pertence, eu estou fazendo às vezes de algo maior, que é a segunda lei, segunda consciência, que diz que todo mundo pertence. Eu estou querendo ser maior que essa consciência e dizendo quem pertence e quem não pertence. Isso não é errado. No Bert Hellinger não tem muito essa história de certo e errado. É o tamanho que eu posso ser naquele momento. Então, quando eu estou na minha consciência pessoal, eu estou atuando de forma a me ligar muito aos grupos e pessoas que são importantes para o meu bem-estar, tá? É uma consciência estreita, pois nos liga somente a determinados grupos e pessoas, excluindo-os dos outros, e excluindo-me dos outros, tá? Então, quando a gente... eu sou feminista, você está excluindo quem não é feminista. Ah, eu sou contra cotas, você está excluindo quem é a favor. Então, essa consciência, ela é muito importante e ela é muito vinculada à sobrevivência do grupo, tá? Essa consciência atua bastante nas crianças, tá? As crianças têm muito vínculo com a consciência pessoal, porque as crianças, elas fazem tudo para pertencer, tudo. Elas querem pertencer, elas precisam pertencer, elas não veem outra saída. Os adultos deveriam, pouco a pouco, ficar de consciência pesada e fazer as coisas que são necessárias, sem medo de deixar de pertencer. Porque a gente nunca vai deixar de pertencer, segundo a segunda consciência. A segunda consciência é a consciência coletiva. Deixa eu arrumar meu livro aqui. É a consciência coletiva. É uma consciência muito poderosa e ela tem efeitos muito mais fortes do que a consciência pessoal, tá? Então, assim, eu tenho a minha consciência pessoal, que ela é mais restrita, e tenho a consciência coletiva. Ela é uma consciência grupal, não é só o que eu acho, ela atua pelo grupo, tá? Enquanto a consciência pessoal é sentida por cada indivíduo e está a serviço do seu pertencimento e da sua sobrevivência pessoal, a consciência coletiva tem em seu campo de visão a família e o grupo como um todo. É na consciência coletiva que atuam as 3 leis sistêmicas: ordem, pertencimento e equilíbrio, tá? Quando alguma dessas leis é ferida, é violada, a consciência coletiva, ela busca reparar isso, tá? Então, assim, a primeira ordem, como nós já colocamos aqui, ela diz que todo mundo tem direito a pertencer. Quando a minha consciência pessoal exclui alguém, a consciência coletiva, que atua em mim também, ela vai propiciar movimentos para que essa inclusão seja feita, ou através de mim, ou através de uma outra pessoa do meu sistema. Geralmente é chamado a serviço um mais novo para reparar o excluído que está lá atrás, né? E até o Wilma colocou, pô, mas essa consciência, ela é meio maluca, né? Porque ela pega um inocente, né? Minha neta vai nascer em janeiro, a consciência grupal pode resgatá-la para ela incluir alguém que está excluído no sistema lá atrás. E ela não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esse é o sistema dela. Então, o sistema necessita que todos pertençam. Todos têm que pertencer. Então, pode ser a minha netinha nascendo, ela vai ser resgatada a serviço dessa segunda consciência que trabalha para o grupo. Então, qualquer violação das leis sistêmicas, essa consciência atua, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Por que a gente, pra gente parece que a consciência pessoal
ela é mais forte que a consciência coletiva, porque a coletiva geralmente ela está no nível inconsciente, ela nos empurra a fazer algumas coisas, e a consciência pessoal a gente já sai falando e fazendo, tá? Deixa eu ver, isso aqui eu falei que a consciência coletiva ela está a serviço da completude do grupo e das ordens que asseguram essa sobrevivência. Então a consciência coletiva está a serviço das leis sistêmicas, tá? Então quando a gente está olhando para as leis sistêmicas, a gente está nesse campo da segunda consciência, né? da consciência coletiva, ou seja, eu não estou pensando mais no certo ou no errado, ou só no meu garantimento de pertencimento. Eu estou olhando um pouquinho para o todo, né? As leis sistêmicas do Bert, elas têm os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que elas nos asseguram e nos tranquilizam, elas também exigem nossas ações. Não é aquela coisa de passar a mão na cabeça, todo mundo pertence, não. Todo mundo pertence, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, essa consciência coletiva, ela está vinculada ao pertencimento, né? Como eu falei, quando uma pessoa é excluída, um é chamado a serviço para equilibrar o sistema. A consciência coletiva, ela não está nem aí para quem ela vai chamar para equilibrar o sistema, ela chama, né? Ela é, como Bert Hellinger diz aqui, ela atua como um instinto grupal, que quer somente uma coisa, salvar e restabelecer a totalidade. Por isso ela é cega na escolha dos seus meios. Se precisa restabelecer, ela vai restabelecer, tá? Por isso que é mais interessante a gente hoje, tendo consciência dessa existência das leis sistêmicas, trabalhar com elas, porque a gente evita que alguém ao serviço depois da gente, que alguém depois da gente seja pego a serviço do sistema, né? Então, é importante também destacar, sabe, pessoal, que nessa estrutura sistêmica, nem a morte, ela faz com que deixamos de pertencer, né? Todo mundo pertence. Não tem, para a vida com V maiúsculo, não tem morte. A vida com V maiúsculo é tudo. É tudo. Aquela pessoa que morreu, ela vive tanto no DNA dos seus descendentes, quanto no legado imaterial que ela deixa, né? Então não tem morte. Não tem morte mesmo, né? Então uma pessoa, ela perde a vida através da morte, mas nunca o seu pertencimento. Aí o Bert, ele faz aqui uma explicação de quem pertence, de quem não pertence. Isso eu e a Milene, a gente já tratou na nossa live do pertencimento. Aqui está mais aprofundado, mas não é o nosso foco agora, tá? Ele faz um adendo dizendo assim, como é que os excluídos podem ser trazidos de volta? E ele diz que é só o amor que pode fazer isso. Mas como que é esse amor? Parece paradoxal, mas é assim, é sentindo o luto da perda. Quando a gente se engana e exclui o luto, a gente não termina aquilo. Aquela dor do luto, ela é reparadora, ela é libertadora. Então, por exemplo, casais que têm filhos que morreram ou abortos, enquanto não choram juntos essa dor, não se liberam, né? Pouco a pouco eu fui entendendo aquela frase do Bert, né, que liberados somos concluídos, né? A gente precisa sentir o luto, porque como eu disse, a vida com V maiúsculo é tudo, inclusive o luto, né? Então, assim, ele é sentido o luto como perda, mas é especialmente como dor também. E também tem a dor pelo que a gente fez de mal pelo outro. Sentindo isso na pele, a gente acaba incluindo. Essa parte de que ele fala de quem pertence ou não pertence, está lá na nossa live do pertencimento, eu vou pular aqui para manter o foco nas três consciências, tá? Então, essa segunda consciência, ela atua no coletivo
priorizando as leis sistêmicas, ela está a serviço dessas leis sistêmicas. Né? O pertencimento, o equilíbrio. O equilíbrio é a necessidade de equiparar, né? O dar e o tomar. Saudade também, Cissa, entre o dar e o tomar, tanto no lado positivo quanto no negativo. Como eu falei, o Bert Hellinger, ele te chama sempre a fazer, não é nada é acomodado, tá? Tem algumas outras formas que ele coloca aqui no livro de como acontece o equilíbrio, que é através, por exemplo, da expiação. Eu fiz alguma coisa errada para alguém e para compensar isso eu faço alguma coisa errada para mim. O sistema, a consciência coletiva atuando para que aquilo se equilibre, né? E tem aqui, ele fala também que aqueles que são atraídos para compensar são inocentes no sentido da consciência pessoal, aquilo que eu disse da minha neta, né? Ela pode ser chamada a serviço sem que ela tenha consciência pessoal do porquê ela está fazendo aquilo. E essa lei, a consciência coletiva, ela vai ficando, ela é tão inconsciente que a gente faz muitas coisas sem saber, sem perceber porquê, e na verdade a gente está a serviço do sistema. Então, se no nosso sistema tem exclusão, a gente precisa ajudar a consciência coletiva, né? Ajudar não no sentido de que nós somos os detentores da solução, mas no sentido de nos colocarmos a serviço para que isso seja reparado. Porque quanto mais rápido isso for feito, é melhor, porque senão um pequeno vai ser chamado a fazer isso, tá? Bom, então, aí depois a terceira lei sistêmica, que essa consciência está a serviço, é a hierarquia. E o Bert diz que esta ordem requer que cada indivíduo de um grupo deve e precisa assumir o lugar que lhe pertence de acordo com a sua idade. Então, os pais têm precedência em relação aos filhos, né? Todos aqueles que vieram antes têm precedência em relação aos que vieram depois. Cada membro do grupo tem um lugar próprio e particular que pertence somente a ele. No decorrer do tempo, ele se desloca dentro da hierarquia, de baixo para cima, até que cria sua própria família e nela assume imediatamente com o seu parceiro o primeiro lugar. Então, quando a gente casa, a gente está assumindo o primeiro lugar naquela família, eu e o parceiro, tá? A nova família tem prioridade perante a antiga. A antiga tem precedência, mas a nova tem prioridade. Essa ordem também é válida quando um dos pais inicia, durante o casamento, um relacionamento com outro parceiro do qual nasce uma criança. Assim ele cria uma nova família que tem prioridade sobre aquela. É assim a lei da hierarquia. É assim, tá? A família, essa família criada, ela não anula o vínculo daquela família que tem precedência, mas essa passa a ter prioridade, né? Então, é importante tomar consciência dessas leis, porque a gente vai percebendo os efeitos das nossas ações, né? A gente vai percebendo, né? O que pode causar. Aí ele fala da violação da hierarquia e suas consequências. Então, a hierarquia é violada quando alguém que veio mais tarde quer assumir uma posição superior àquela que lhe cabe de acordo com sua ordem hierárquica. Essa violação da ordem é, na verdade, como se sabe, um orgulho que precede a queda. Então, quem quebra a ordem, a lei sistêmica da ordem, está no orgulho e vai cair, porque a consciência coletiva vai tentar organizar, fala, não, fofo, quem veio primeiro, você fica no teu lugar. Se você não aprende, a gente vai ter que te ensinar, né? Observamos as violações mais frequentes da hierarquia nas crianças. Em primeiro lugar, quando se colocam acima de seus pais. Por exemplo, quando se sentem melhores do que eles e se comportam de forma correspondente. O Bert diz que isso é uma violação da hierarquia sem amor. Sem amor. O filho que se coloca como grande
e que se acha melhor que os pais, é uma, assim, é um ingresso para o fracasso, porque a consciência coletiva vai vir para cima. Ele tem que entrar na ordem do negócio, tem que entrar. Então a ordem é que propicia a paz nas famílias, né? A ordem traz a paz. Então o filho que quer ser maior que o pai é a maior quebra de ordem. O cara tá danado porque ele vai ser chamado a ir para o seu lugar. Ele vai ser chamado a ir para o seu lugar. A criança, quando faz isso, de violar a ordem, ela é criança e ela faz isso com boa consciência. Lembra da consciência leve, a consciência pesada? A criança faz isso com boa consciência, porque ela quer pertencer, ela sente que o sistema está desequilibrado e ela deixa que eu resolvo. Né, Milene? A ordem é que traz paz, não é o amor. O amor está abaixo da ordem, né? Então, é a ordem que traz paz. E a criança, com essa consciência leve, ela vai atuando quebrando a ordem. Quando a gente cresce, né, ser maduro, a gente poderia dizer assim, que ser maduro é reconhecer o seu lugar. É você ficar no seu lugar. Simples assim. Não tomar o lugar dos outros, não querer resolver o problema dos outros, se der conta do seu próprio problema, nosso sistema agradece, né? E ser adulto é cada vez mais, eu entendo, reconhecer o seu lugar. Agir de acordo do ponto de vista do seu lugar, né? Olha, quais são as consequências da quebra da hierarquia? A primeira é o fracasso. A pessoa que se coloca acima dos pais, aí ele fala aqui, seja com amor ou sem amor, vai fracassar. Então assim, gente, vamos pensar, é só uma questão de inteligência, né? Se eu me colocar acima dos pais, eu vou fracassar? É melhor ficar, né? Eles nasceram antes, eles estão vivos, eles me deram a vida. A gente às vezes mistura, né? Isso foi uma coisa que clareou bastante no curso, no treinamento que eu fiz com o Décio Wilma, do IDES, o treinamento de constelação familiar. A gente pensa que é um curso para o outro, mas é um curso muito para a gente. Aprender a ficar no meu lugar foi acho que foi uma das coisas que me deu mais paz. Mais paz, porque a gente vai se enfiando no lugar dos outros, vai querendo resolver a coisa para os outros, vai querendo fazer e não dá certo. E não dá certo, porque fora do seu lugar não tem poder. Você não tem poder de fazer nada. Não tem poder de fazer nada, né? Então, o conhecimento disso já me coloca mais assim, equilibrada, né? A minha consciência pessoal já se submete a essa consciência coletiva. Então ele fala aqui, a hierarquia é a ordem da paz. Ela está a serviço da paz na família e no grupo. Ela está, no final, a serviço do amor e da vida. Algumas pessoas que não tenham, assim, muito conhecimento das leis do Bert, essas coisas, que são meio encrencadas com leis, que são meio chateadas com regras, estão na consciência pessoal, tá? Essas coisas, o que o Bert fala é muito profundo para a gente sair julgando a partir do nosso achismo, tá? Então vamos lá. Aí ele dá uma finalização quando ele coloca esse texto. Deixa eu ver se tem alguém que está fazendo uma pergunta aqui. Não. Aí ele coloca assim, como é que a gente pode resolver? Se incluirmos aqui e agora todos aqueles que foram excluídos, não importam quais tenham sido os motivos,
E aqueles que tiveram de morrer antes de ter cumprido o seu tempo real e aquilo que lhes falta, então também estaremos completos com eles. Como eu estava dizendo, né, aprender, perceber que incluir, por exemplo, o pai e a mãe é diferente para mim do homem e da mulher. Eu não tenho nada a ver com o que o homem, Antônio Filar de Luiz, ou que a mulher, Monique Jarrah, faz. Eu tenho a ver com meu pai e com a minha mãe. Meu pai deu o espermatozoide, minha mãe deu o óvulo. Eles geraram ali e me deram a oportunidade de estar aqui, né? O homem e a mulher não é da minha alçada, mesmo porque o homem e a mulher vieram antes. Então eu não tenho nada a ver com eles, não tenho nada a ver. Isso foi um divisor de águas, sabe assim? E provavelmente eu me precavenho, né, de ter que ser chamada a serviço me achando maior que eles, tá? Bom, então a gente falou da consciência pessoal, que é uma consciência mais restrita, mas não é errada, não quer dizer, restrito não quer dizer errado, né? O mundo não é assim certo e errado, né? A vida é rica. Então, a consciência grupal, ela está a serviço do grupo, de inclusão e de pertencimento. Acho que é o homem da pamonha que vai passar. É morango, ele está vendendo morango. E a terceira consciência que ele traz, ele chama de consciência espiritual. A Wilma coloca como consciência, como força conhecedora. Eu esqueci a palavra em alemão. Se lembrar, Milene, fala aí, escreve aí para mim. Não é espiritual de espírito, é porque ela é maior, ela é ampla. Não tem uma palavra, então é essa palavra que tem para hoje, tá? Aí a consciência espiritual, ela responde a um movimento do espírito, a um movimento da nossa alma, que move tudo exatamente da maneira que se move. Este espírito que move tudo de forma criativa. Tudo está submetido a este movimento, não importando se queremos ou não. Não importando se nos submetemos ou tentamos resistir a ele. É como o Décio fala, depois que a gente come, a digestão ela é feita, se a gente tem conhecimento ou não, se a gente quer ou não. Essas leis, essas consciências, elas estão na gente. E a consciência espiritual é uma força que nos impulsiona, querendo ou não. O Bert Hellinger faz muita diferenciação entre o querer e o precisar, né? O que a gente quer é pequeno. Quando a gente bate o pé no que quer, é birra, né? Isso não interessa para ele, né? Então, assim, somente nos movimentamos, pensamos, sentimos e agimos até o ponto em que percebemos que estamos sendo conduzidos e levados e movimentados por essa força, que é o movimento espiritual. É um movimento maior. Então, tem assim, a consciência pessoal, a consciência grupal, que está toda agitando aí, lei, pertencimento, ordem, equilíbrio, está organizando. E o maior é assim, tudo que está certo como é. É assim que é. Então o que aconteceu no passado é assim que tinha que ser. O que está acontecendo agora é assim que tem que ser. O que vai acontecer é o que tem que acontecer. Se a gente pensar por um lado filosófico assim, não dá para pensar uma realidade diferente do que já foi, porque a realidade que já foi, já foi. Não tem como mudar lá atrás. Então o que é. O que não é, não é. Essa é uma colocação de um dos filósofos pré-socráticos, né? Junto com Heráclito. O Heráclito falava que tudo é fluxo. O Heráclito, 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Bert Hellinger, colocava: tudo é fluxo. Aquela frase é famosa dele, aquela frase famosa: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque tudo é fluxo. Ou porque você mudou, ou porque aquela água que você entrou já não é a mesma, porque o rio caminhou.
né? E tem um outro filósofo que diz que o que é, o que não é, não é. Simples assim. Então, o que é, a realidade que está aqui, ela é soberana. Ontem o Décio deu uma aula naquela Operação Trust e ele falou sobre as implicações de a gente colocar condições para a realidade. A realidade é o que está aí. A gente tem que atuar a partir dela e não colocar imposições. Ontem ele deu um exemplo, que ele já deu no nosso curso também, que é aquela mulher que quer um homem, né? Ele disse que uma cliente dele chegou para constelar com ele e queria um homem. Ah, tá, você quer um homem? Quero. Como é que é o homem? Ah, eu quero um homem entre 45 e 60, que seja solteiro, que não tenha filhos, que seja rico. Falou lá um monte de regras para ter esse homem. E aí ele fez uma pesquisa no Facebook, naquela parte que dá estatísticas, e é zero a possibilidade de ter um homem de 45 a 60, solteiro, que não tenha filhos, que seja rico, que seja disponível, é zero. Então, quanto mais exigências você coloca para a realidade, maior a possibilidade de você encontrar zero de oportunidades. Então, a realidade é o que está aí. O que ele sugere? Eu quero um homem. E o homem que vier para você é o homem que tem que ser para você. Né? É do teu tamanho. É do teu tamanho. Então, basta querer um homem. Basta estar disponível para isso. Quando a gente começa a colocar muita regra, muita coisa, as nossas oportunidades diminuem. Até estatisticamente dá para pensar nisso, né? Então aqui, quando experimentamos estar em sintonia com os movimentos do espírito, nos sentimos bem. Sobretudo, sentimos-nos calmos e sem preocupações. Sabemos do nosso próximo passo e temos força para dá-lo. Isso seria, por assim dizer, a boa consciência pessoal. Tá? É um movimento de dedicação a tudo, assim como é. E está em sintonia com a dedicação do espírito a tudo, assim como é. A consciência espiritual é um movimento de dedicação a tudo, assim como é. Algumas pessoas podem falar, ai, mas isso daí é submissão, é falta de ação, tem uma palavra melhor, é ficar parado, né? Aceitar tudo, é uma aceitação submissa. Não é isso que se trata aqui. Na filosofia a gente tem muito cuidado com os termos que são usados, porque se a gente traz os termos muito para o nosso entendimento, às vezes ele perde amplitude. Aqui também é isso, não é porque está falando uma coisa que não é para ser a outra. É mais complexo, é tudo complexo. A vida com V maiúsculo é complexa. E é essa que é a beleza. É tão complexa que é simples, né? É tão complexa que é simples. Então, tudo como é o que tem que ser. É o que é. Né? Não adianta a gente ficar brigando com o que é, porque o que é. Ah, mas então eu não vou fazer minhas coisas. Vai fazer suas coisas. Você vai tratar de não quebrar a hierarquia, tratar de se relacionar com equilíbrio e ficar no teu lugar. É isso que a gente tem que fazer. Ficar no lugar, equilibrar e respeitar a hierarquia. E deixar de ser assim, muito mimimi, começar a perceber que todo mundo pertence. Diminuir os muros. Eu sou desse lado, você é desse lado, esse aqui é trabalhar, como o Décio também falou ontem, com a confiança. Confiar que existe uma força maior que não quer dizer Deus, não quer dizer nada. É uma força, uma consciência que emana das próprias relações, que o que está feito, não adianta criticar lá atrás. Isso daí é tão claro, né? Não adianta criticar lá atrás, porque é uma perda de tempo, porque não vai dar para fazer nada, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui ele está falando, ele faz um paralelo entre a boa consciência e a má consciência espirituais, com a boa consciência e a má consciência pessoais, que eu não vou entrar nisso agora, porque
ela complexifica um pouco mais, né? E a ideia principal era trazer ao conhecimento de quem não teve essa beleza que são essas três consciências que atuam na gente sem que a gente tenha consciência, né? Poderia dizer, são as três inconsciências, né? E que a partir do momento que a gente tem a consciência, a gente se torna, como a Wilma falou, no dia que ela deu a aula sobre as três consciências, a gente se torna instrumentos mais afinados para tocar cada vez melhores músicas, bonitas músicas, né? Não melhores, bonitas. Então, se eu estou prestando atenção nas leis sistêmicas, na minha consciência pessoal, no todo, que o todo ele está certo, quem sou eu para julgar o todo, eu me torno um instrumento mais afinado e mais capacitado para fazer parte dessa grande orquestra, tocando cada vez mais belas músicas, né? Uma música desafinada, uma música mal tocada, não é tão agradável, né? Não é tão agradável. E o nosso papel para ficarmos instrumentos mais afinados, essas três consciências nos ensinam, ela ensina. Então, eu sei que tem gente, né? Alguns dos meus amigos não concordam, acham que está errado, normal, é assim mesmo, né? Cada um tem que ir no seu ritmo, no seu tempo. O nosso para quê é trazer esse conhecimento para a nossa rede, deixar fixado aqui para quem quiser um dia assistir, porque é tudo muito novo e eu digo por experiência própria, é muito transformador, é muito tranquilizador, para mim valeu a pena, tá? O terceiro nível chama Geist, né, que no alemão chama Geist, né? Então a primeira consciência é a consciência pessoal, onde a gente está atuando num tamanho mais restrito. A segunda consciência é a grupal, onde as leis sistêmicas organizam o grupo todo. E a terceira consciência, que é o Geist, ela aceita, concorda, mais do que aceita, concorda com tudo que é do jeito que é. Sem ser isso uma fraqueza, ao contrário, é uma força, né? E o nosso objetivo é trazer isso, né? Assim como as leis sistêmicas, para que as pessoas possam fazer uso e cada vez mais trabalharem a sua postura de maneira mais consciente, mais adequada. Para mim foi muito impactante saber dessas três consciências. Eu concordo que às vezes pode parecer um pouco complexo, um pouco difícil, um pouco duro de aceitar que a gente viver um jogo entre jogar e ser jogado, né? A nossa liberdade é conhecer as ferramentas e fazer da melhor maneira, ser um instrumento mais afinado possível, né? Para que aquela música bacana venha e a gente não estrague a música, né? Bom, acho que concluí o desafio, né? A Milene faz falta aqui, né? Mas ela está aí. O bate-bola, eu e a Milene, tem sido muito enriquecedor, muito enriquecedor. Durante a semana a gente conversa muito sobre as nossas lives, sobre percepções. Tem sido um caminho incrível, mas a partir do momento que a vida apresentou essa situação, a gente encara essa situação como essa situação aparece,
Então, aqui também o nosso trabalho é estar atuando com a terceira consciência, né? É assim que dá para ser hoje, é o que está tendo, é o que está tendo. Então, nós vamos fazer assim hoje, né? Essas três consciências, elas atuam em todo momento na gente. Não é que assim, agora eu conheci a terceira consciência, eu nunca vou voltar para a primeira. Não, a gente vai para a primeira, vai para as leis sistêmicas, para a segunda, né, que é a coletiva, onde tem as leis sistêmicas, aí vai para a terceira, nossa, o melhor lugar do mundo é aqui, agora, tá tudo certo. Aí você já fala, não, não tá certo, volta para um. É isso que é a vida, com V maiúsculo, que eu chamo de V maiúsculo. Poder conhecer e ir se ajeitando e voltando para a postura adequada, poder escolher. Aí tem uma escolha nossa, né? Eu vou ficar na primeira, eu vou ficar na... Opa, agora eu tô julgando. Mas dane-se, agora eu vou julgar mesmo. Quero julgar. Tá bom, você julga, tá pequeno, tá excluindo. Vai ter efeitos. Mas essa consciência, ela está a serviço também, né? Tudo está a serviço. A terceira consciência nos diz, tudo está a serviço. Então, eu fico contente, foi um desafio para mim, né? Agora fica disponibilizado para o universo aí, quem quiser assistir, quem quiser compartilhar desse conhecimento através da minha visão. Tem muitos outros caminhos para isso, tem o Décio, a Wilma, o IDESE, tem tanta gente fazendo tanta coisa legal. E é um movimento que, para mim, parece o mar. É muito bonito, muito harmonioso, só que é um mar acrescido de música, né? Então é uma música muito linda que todos nós estamos tocando juntos. Tá certo, pessoal? Então, vou concluir aqui. Ninguém fez nenhuma pergunta, não tem pergunta. Se tiver depois, é só passar, tá? Semana que vem, a quinta-feira, se o que estiver assim definido, estaremos juntas, eu e a Milene. Tudo de bom para vocês, que sejamos cada vez mais instrumentos muito afinados. Um beijo, pessoal. Obrigada por me ouvirem, obrigada pela oportunidade de poder trabalhar esse conhecimento tão lindo, de poder compartilhar com vocês. Beijo. Tchau, tchau.